O tema é a vida de oração do apóstolo João. E eu vou dizer-lhes por quê. Porque, na verdade, se você for ler os evangelhos e for buscar informações sobre a vida de oração do apóstolo João, você vai perceber que são muito poucas as referências específicas à vida de oração deste homem de Deus. Mas eu coloquei aqui algumas informações que para mim são muito significativas. E a primeira delas tem a ver com o fato de que João, no seu evangelho, o quarto evangelho, ele registrou o trecho mais longo de uma oração feita por Jesus. Se você já leu, por exemplo, o evangelho de Mateus, vai perceber que uma característica daquele evangelho é a forma como Mateus registra os sermões pregados por Jesus. Na verdade, você tem ali 5 grandes sermões. O Sermão do Monte, você tem o sermão sobre os últimos dias, os últimos acontecimentos, o sermão escatológico. Você tem o sermão que reúne parábolas contadas pelo Senhor. Você vai ter um sermão sobre a disciplina na vida da igreja. Vai ter um sermão ainda sobre a missão, quando Jesus envia os seus obreiros. Se você for para o Evangelho de Marcos, provavelmente você também vai perceber que há uma ênfase na paixão. Grande parte dos capítulos escritos pelo Evangelho de Marcos trata sobre a paixão, sobre a morte, crucificação de Jesus. Se você for ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que o evangelista deu um grande destaque às chamadas parábolas contadas por Jesus. Mas se você mergulhar no Evangelho de João, entre outras coisas, você vai perceber a ênfase que este Evangelho dá à vida de oração de Jesus. O capítulo 17, todo o capítulo 17, que não é um capítulo pequeno, é na verdade o registro da mais longa oração feita por Jesus dentro do texto do Novo Testamento, dos evangelhos então escritos. Uma segunda informação que para mim também é preciosa. João esteve presente em 2 momentos muito importantes da vida de Jesus, reservada tão somente para 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. O primeiro destes momentos foi a noite de oração passada no Getsêmani. João, ele é convidado por Jesus, e está escrito em Marcos capítulo 14, versículo de número 33. Observe comigo. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Você sabe que Tiago era o irmão de João, sabia disso? Tinha essa informação, que eles também são chamados dos filhos de Alfeu. Você recorda-se disso? Você observa que esses 3 estão juntos na experiência de oração do Getsêmani. E há um outro momento, que é o momento da transfiguração, registrado, e aqui eu separei o texto, de Lucas no capítulo 9. Você também se recorda do que aconteceu no Monte da Transfiguração? Jesus sobe aquele monte, acompanhado dos 3 apóstolos, e em dado momento, diz o texto sagrado, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. 2 varões apareceram ao lado de Jesus, e lá estava Elias e Moisés, lembram-se disso? Mas há algo que às vezes a gente esquece. É o momento em que a transfiguração aconteceu. O texto que já li parte dele, li o versículo 29 do capítulo 9 de Lucas, mas na primeira parte diz que aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, João e Tiago, Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. Jesus tomou consigo estes 3, e estando ele orando, transfigurou-se. Então notem que a transfiguração acontece também no ambiente de oração. Ter partilhado desses momentos tão importantes da vida de Jesus, ter passado uma noite inteira ao lado de Jesus, tanto no Monte da Transfiguração, quanto no Monte do Getsêmani, nas 2 situações, isto trouxe um grande impacto na vida de João, na vida de Tiago, na vida de Pedro, meus irmãos. Ninguém passa uma noite inteira com Jesus sem ser marcado pela sua presença, pela beleza de sua presença, pela profundidade dessa experiência. Eu sei que nós, se pudéssemos escolher,
escolheríamos passar a noite no Monte da Transfiguração, não é? E não no monte lá no jardim do Getsêmani. Nós preferíamos certamente a transfiguração. Mas a vida é feita de transfiguração e dor, irmãos, de glória e Getsêmani. E nós precisamos estar atentos que em todas essas experiências Deus há de estar conosco. Mas há um terceiro registro, aliás não, é o quarto registro, que eu faço aqui. A, B, C, é isso mesmo, D. Letra D, no nosso primeiro momento da introdução. Também João esteve com Jesus dentro da casa de Jairo, no momento em que ele ressuscitou a filha daquele homem, de um dos principais, como diz o texto sagrado. Em Marcos 5,37, a Bíblia diz que Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E notem aquela referência que eu fiz, quando eu lhe perguntei de quem João era irmão. Olha aqui a Bíblia tornando isso ainda mais claro. Aqui é a contemplação do milagre. Há pouco o pastor Vitor falou e reafirmou aquilo que disse alguns dias atrás, que o milagre é precedido da oração. A oração, ela está presente em todos os momentos de nossas vidas, precisa estar presente em todos os momentos de nossa vida. E aqui mais uma observação que eu acho importante. Eu não sei se você já percebeu isso, mas em muitos momentos no Evangelho de João, aparece um personagem, não é dito o seu nome, mas ele é identificado assim: o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. Não há, sim, eu não tenho como provar de uma forma muito objetiva, matemática, que este era João. Mas a maioria dos comentaristas bíblicos e todos os estudos que têm sido feitos até aqui apontam para a identificação desse discípulo a quem Jesus amava, como o próprio João, o escritor do Evangelho. Ele não põe o seu nome, e ao invés de usar o seu nome, ele usa essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava. E o interessante é que esse texto, por exemplo, no capítulo 13 de João, versos de 23 a 25, registra uma intimidade tão grande entre Jesus e João, que é impressionante, irmãos. Veja o relato. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. E por favor, não há nenhuma relação homoafetiva nesse texto. Esse texto inclusive já foi usado por alguns grupos para identificar algo assim. O que existe é uma profunda intimidade. Aliás, quem conhece somente um pouco da cultura do Oriente Médio, sabe que esse tipo de relação entre homens é curiosa. Eu me recordo, eu acho que já contei aos irmãos, que homens em alguns daqueles países andam nas ruas de mãos dadas, mas um homem e uma mulher não andam. Eu me lembro que lá, na região do Marrocos e no Senegal também, os homens chegavam a andar de dedinhos, irmãos, assim, nas ruas. E isso era algo cultural. Não havia absolutamente nada de sexual nesse comportamento. Mas a mulher, se estivesse ao lado do seu marido, ela caminhava atrás. E ele é quem seguia à frente, junto com os demais homens. Portanto, não há nenhum, esse não é um gesto homoafetivo. É um gesto de um puro amor entre um rabino e o seu discípulo. Só que o texto diz que ele estava reclinado ao seio de Jesus, e a Bíblia diz que então Simão Pedro fez um sinal. Eu acho isso tão interessante. Eu não sei se você, em uma reunião ou dentro de casa, eu não sei quem é aquele filho que você acha que é mais achegado com seu pai. Quando alguém precisa pedir alguma coisa, ele é o escolhido, não é? Às vezes na igreja eu observo que tem gente assim, olha, vai lá falar com o pastor, vai lá falar que você é o João, que você é o Pedro e Tiago, que sempre quando o pastor está, ele lhe chama. Aconteceu exatamente assim naquele encontro, irmãos. Porque Pedro, diz o texto sagrado, fez um sinal. Eu não sei qual foi o sinal, viu, irmãos? Não sei o que foi que ele disse. O que ele fez? Deve ter sido alguma coisa na língua de sinais. Eu acho que ali começou a tradução na língua de sinais com o apóstolo Pedro. Ele fez um sinal para que perguntasse quem era
aquele de quem ele falava, porque Jesus havia acabado de falar que entre eles havia um traidor. Pedro então o que é que fez? Olha, pergunta o mestre, quem é? E aí a Bíblia diz que inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Aí aparece aquela cena em que Jesus diz: aquele a quem eu molhar o pão e entregar, este será o traidor. Ele entrega a Judas, e o texto depois vai dizer que ninguém percebeu a resposta de Jesus, que ninguém entendeu, porque como Judas, diz o texto sagrado, carregava a bolsa, imaginaram que ele teria saído para comprar alguma coisa que faltou, provavelmente uma Coca-Cola ou alguma coisa para completar a ceia, e imaginaram que isso era o que teria acontecido, e ninguém percebeu. Mas o destaque para mim é essa intimidade entre João, o apóstolo a quem Jesus amava, e o próprio Cristo. Gente, a gente não constrói intimidade, a gente não constrói intimidade com distância, mas com proximidade. E a oração é um dos melhores veículos, é um veículo por excelência para a construção da intimidade com Deus. Tornar-se íntimo do Senhor é conhecer, é ouvir, é estar aberto, é perceber os sinais da graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aqui uma última referência que eu acho também importante, não mais dos evangelhos, mas do livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Eu não sei se você se recorda, mas João é citado ao lado de Pedro indo orar no templo. A Bíblia diz em Atos 3:1 que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E eu sei que algumas pessoas às vezes olham para esse texto e dizem: mas Pedro falou, Pedro se dirigiu àquele homem, disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, e João ficou calado. Eu tenho para mim que os dois, tanto este quanto aquele, o João Batista, esse também era batista, porque ele é aquela pessoa que ora mais sossegado, sabe, irmãos? Porque ele não fala muito não, mas eu tenho certeza que ele era, naquele momento do milagre. Veja o que é que a Bíblia diz no versículo 4, que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. João, ele não está simplesmente assistindo o milagre acontecer. Eu não sei quantos aqui já foram para alguma ação missionária, e enquanto um falava, o outro intercedia. Isso é tão importante, irmãos, tão importante. Enquanto alguém está confrontando pela palavra, aquele que está ao lado está ali só segurando as cordas, só em oração, só em oração, só em oração. E eu acho que é por isso que Jesus mandava de 2 em 2, para que eles se sentissem apoiados. É por isso que eu volto a dizer, é batista, porque no meio de um milagre daquele, não saiu nenhum aleluia, não saiu nenhum glória a Deus. A Bíblia não registra João dizendo absolutamente nada. Ele deveria ser, não é? Ele deveria ser. É por isso que a presença de João não é uma presença indiferente, é uma presença que está atuando e que compartilha com Pedro o milagre, sendo instrumentos da mão de Deus para o milagre ali realizado. Mas João é uma daquelas pessoas que eu vejo assim como um grande milagre da parte dos céus. Ele é chamado de filhos de Salomé, ele é usado, expressão de filhos do trovão, que também é atribuído a ele e ao Tiago. Mas há algo para mim interessante, é que no início do ministério de Jesus, as palavras deste apóstolo absolutamente não refletiam um coração amoroso, mas um homem extremamente intransigente. Tal prova é que capítulo 9 de Lucas tem 2 registros. O primeiro diz o texto sagrado assim: e respondendo João, disse: mestre, vimos que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Se não segue, não está autorizado, devidamente autorizado. E eles proibiu. E quem é que fala aqui? João. Aí o texto sagrado continua, nesse mesmo capítulo 9, só um pouco versos à frente. E os seus discípulos, Tiago e João, os 2 irmãos, quando viram que aquela aldeia samaritana havia rejeitado, não queriam receber a Jesus, o que é que eles disseram? Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez?
Esse é o João, gente. E alguém poderia dizer, como é que uma pessoa assim pode ser um apóstolo de Jesus, meu Deus? Se é rejeitado, desce fogo do céu. Irmãos, já imaginaram, se toda a rejeição que você fosse alvo, aquela pessoa fosse exterminada? Hein? Imagina uma situação dessa. Imagina essa intransigência, olha, se não estiver comigo, se não tiver... Não, está proibido, não pode fazer. Esse é o João que começa, e talvez por isso ele tenha sido apelidado carinhosamente por Jesus, que naquela época podia usar expressões assim, né, irmãos? Ele foi chamado de filhos do trovão, por causa exatamente disso. Porque quando ele começou a caminhada ao lado de Jesus, ele tinha um temperamento extremamente forte. E uma coisa que eu recentemente veio ao meu coração, sabe, irmãos? É que às vezes a gente teme, e veio isso em função do sermão que preguei domingo, em que Jesus ele é alguém que é identificado como aquele que é amigo de pecadores. Às vezes a gente precisa entender que o que mais importa não é o que aquela pessoa está fazendo com a sua própria vida, mas é o que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Como ele está, em que situação ele vive, que opções, que decisões ele tem tomado. Como o coração de um pastor, quando olha para uma situação dessa, está olhando muito mais para aquilo que Deus quer fazer naquela vida do que aquilo que aquela criatura tem feito. É essa a perspectiva. E João é uma pessoa assim, provavelmente, se lá estivéssemos e observássemos o convite feito por Jesus a João, nós iríamos dizer, Senhor, não convide ele não. Pense numa pessoa explosiva. Ele e o irmão dele são conhecidos aqui na Galileia. São os pescadores, filhos do trovão. Se a coisa dá errado, eles logo começam um atrito, uma dificuldade. Com eles o aceito é fogo, não tem meio termo. Mas Jesus trabalha com gente assim, graças a Deus, não é? Está se sentindo mais confortável? Pois bem, Deus também trabalha com gente assim. Mas uma coisa é como ele começa, outra coisa é como depois de 3 anos esse homem vai estar. Porque a Bíblia vai mostrar, sabem, numa das cartas que ele escreve, ele diz assim, 1 João 3, 15 e 16, quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sinceramente, se você lê esses versos e lê aqueles versos de Lucas, parecem a mesma pessoa? Não parecem. O que aconteceu? A convivência com Jesus, a intimidade com Jesus. Há um outro verso, 1 João 4, 21, quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Mas há uma característica que há pouco eu mencionei do silêncio de João, em alguns momentos tão delicados, é só uma sugestão, viu? Eu pessoalmente acredito que em algum momento de sua vida, João ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão, falar menos e agir mais. Provavelmente ele percebeu que aquela sua impulsividade estava trazendo problemas, e que ele não sabia exatamente como controlar esse temperamento de filho do trovão. E aqui eu volto a dizer, é uma percepção minha, eu acredito que em algum momento ele tomou aquela sábia decisão de dizer, olha, quer saber, eu vou falar menos, eu vou ser mais cuidadoso, mais cuidadosa com as minhas palavras. Por que eu digo isso, irmãos? Há um instante, lá nas cartas que ele escreve, na primeira carta, capítulo 3, 18, que ele diz assim, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Eu acho que houve um momento na vida de João, em que ele percebeu que era melhor substituir o discurso pela atitude. E aqui eu fico pensando, por exemplo, não há nenhum registro que João tenha prometido permanecer ao lado de Jesus até o fim. Quem foi que prometeu que estaria disposto a morrer ao lado de Jesus? Foi Pedro, não foi João. Ele não prometeu isso. Só que se você for olhar os evangelhos, ele foi o único apóstolo que permaneceu ao pé da cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele não falou nada. Ele não prometeu nada, mas ele fez. E às vezes eu fico preocupado porque a gente se parece muito mais com Pedro, que promete fazer muita coisa e quando chega na hora não faz absolutamente nada. E aí eu aprendo com João, talvez seja melhor você não prometer nada e fazer.
talvez seja mais sábio, talvez seja mais seguro. E a Bíblia vai me dizer que aquele foi um momento ímpar. João capítulo 19, versos 25 a 27, está escrito assim: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. E aí vejam como ele é uma pessoa de atitude. O que é que ele diz aqui? Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Ponto. Eu continuo defendendo essa ideia, porque também ele, diferente dos demais, foi o primeiro a chegar no sepulcro. Na verdade, ele apostou uma corrida, provavelmente com Pedro. E João era mais jovem, era mais moço que Pedro. E a Bíblia vai dizer que correu, pois, e foi a Simão Pedro para contar à mulher que lá estava, às mulheres que ali estavam, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: olha, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. Quem correu mais? João. E aí, quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia ele não entrou. Eu acredito que João ele era mais sensível a algumas coisas, sabe? E aí ele não entrou. Mas observe o que está escrito no versículo 8, do mesmo capítulo. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, depois de algum tempo. Parece que ele precisou de um tempo, não é? Para percebeu o que estava acontecendo. E aí, duas palavras: viu, e a segunda palavra: creu. Viu e creu. É ele, aquele que chegou primeiro, é aquele que é o discípulo amado, que não era um homem de muitas palavras, mas de muita atitude. Aqui um terceiro exemplo, irmãos. Quando, depois da morte de Jesus, lembram-se que Pedro teve uma ideia: vou pescar. Junto com aquele grupo de pescadores foi também o João. E o João era pescador lá na Galileia. E estavam pescando. E de repente aparece alguém lá na praia. Lembram-se disso? Joguem as redes desse lado, eles pegam peixe. Aí a Bíblia diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido, ele estava despido para trabalhar, e saltou na água e foi nadando. Esse é Pedro. Mas João ficou onde, irmãos? Ficou no barco, e junto com os demais foi trazendo o barco devagarzinho, foi trazendo de barco. Imaginem só, eu acho que se Pedro tivesse visto Jesus e reconhecido Jesus primeiro, talvez ele não tivesse nem tempo de contar aos outros, ele já teria mergulhado, né? Mas João não. Ele é essa pessoa. Eu estou dizendo que ele é um batista. Ele era a pessoa que vamos fazer um grupo de estudos aqui, um GT para trabalhar essa questão, discutir a questão de Jesus ali na praia. Mas ele vai mais lento, sabe? Ele vai mais devagarzinho, mas ele chega naquele lugar. É esse o João que é revelado no texto sagrado. E aqui eu caminho para a conclusão, mostrando que nas epístolas ele vai praticamente repetir as palavras de Jesus nos evangelhos, quando Jesus trata da oração. Em um primeiro momento, em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. É preciso usar muitas vezes as epístolas de João como uma espécie de manual de interpretação do Evangelho de João. E quando lá no Evangelho Jesus diz, especialmente na oração sacerdotal e entre aqueles capítulos também, que ele estaria com o Pai e que tudo que nós pedíssemos ele iria nos dar quando pedíssemos pelo seu nome, na epístola João faz questão de estabelecer uma regra áurea. E qual é? Se pedimos alguma coisa, aí ele acrescenta aqui: segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Experimente ler esse verso sem essa expressão segundo a sua vontade. Aí o texto diria assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve. João agora põe uma cláusula restritiva e diz assim: olha, segundo a sua vontade, então ele nos ouve. Quando eu alinho a minha vontade, o meu desejo, aquilo que é a vontade soberana de Deus. E finalmente o último verso, mencionado, que é 1 João capítulo 3, verso 22. E novamente ele diz: olha, e qualquer coisa que lhe pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Isso é tão belo, irmãos, porque ele está falando que o caráter do homem que ora, o testemunho do homem, da mulher que ora, que os joelhos, quando se dobram, a semelhança do que diz Tiago, que a oração de um justo pode muito em seus defeitos, o que o texto está dizendo é que não basta orar, não basta apenas dobrar os joelhos, mas é preciso viver de joelhos na presença de Deus. Isso tem a ver com caráter. Oração não é somente um momento em que eu paro para falar com Deus. Oração é um estilo de vida, é uma forma de viver e de enfrentar a vida, sempre em oração, oração sempre e sem cessar,